Olá, Pai seja convosco. É com imensa alegria que dou as boas-vindas a todos vocês que estão se juntando a nós neste novo vídeo do canal. É uma honra tê-los aqui conosco, compartilhando deste momento de reflexão e aprendizado sobre a Palavra de Deus e os princípios que norteiam a nossa fé. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no nosso canal, para que possam receber todas as nossas atualizações e se manterem conectados conosco. Aqui, nos empenhamos em oferecer conteúdos relevantes e edificantes para fortalecer a sua jornada de fé e crescimento espiritual. É importante lembrar que o empenho e a dedicação são fundamentais nesta caminhada com Cristo. Assim como em qualquer outra área da vida, o sucesso na vida espiritual requer comprometimento e perseverança. Que possamos nos esforçar diariamente para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, buscando sempre viver de acordo com os seus princípios e valores. Além disso, gostaria de incentivar a todos a manterem um diálogo contínuo com Deus e com os irmãos em Cristo. A oração e a comunhão são elementos essenciais para fortalecer a nossa fé e nos manter firmes no caminho da verdade. Que possamos cultivar relacionamentos saudáveis na comunidade cristã, compartilhando experiências, aprendendo uns com os outros e encorajando-nos mutuamente no amor de Cristo. Antes de encerrarmos, gostaria de convidá-los a explorarem outros temas disponíveis em nosso canal, que abordam diversos aspectos da vida cristã e oferecem insights valiosos para o nosso crescimento espiritual. Que esses recursos possam ser uma fonte de inspiração e edificação para cada um de vocês. Desejo a todos uma excelente aula e que o Espírito Santo nos conduza na compreensão e aplicação dos ensinamentos que serão compartilhados. Que possamos permanecer atentos e receptivos à voz de Deus, e que Ele nos guie em cada passo desta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês e que este tempo juntos seja repleto da sua presença e do seu amor transformador. Boa aula e que Deus os abençoe! O tema deste slide é central para a compreensão da missão da Igreja e da maneira como os cristãos devem se envolver com as questões sociais. Ele destaca a importância de olhar para o ministério de Jesus como um modelo e uma referência para nossa própria missão na sociedade contemporânea. Explorando o papel de Jesus na missão integral da Igreja. Iniciamos nossa reflexão sobre o papel de Jesus como referência para a missão integral da Igreja. Este capítulo nos convida a mergulhar nas Escrituras e examinar como o ministério de Jesus pode orientar nossas práticas pastorais e ações sociais nos dias de hoje. Quando olhamos para a vida de Jesus registrada nos Evangelhos, vemos muito mais do que simplesmente um mestre religioso ou um líder espiritual. Enxergamos alguém que estava profundamente comprometido com a transformação da sociedade e com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Jesus não apenas pregava sermões, mas também se envolvia ativamente com as necessidades humanas, curando os doentes, alimentando os famintos e consolando os aflitos. Seu ministério era marcado por uma abordagem holística, que integrava a dimensão espiritual e social do Evangelho. Ele não separava a proclamação das boas novas da salvação da prática do amor ao próximo e da busca pela justiça social. Para Jesus, essas duas dimensões estavam intrinsecamente ligadas e eram expressões naturais do reino de Deus. Ao explorarmos o papel de Jesus como referência para a missão integral da Igreja, somos desafiados a nos perguntar: como podemos seguir seu exemplo em nossos dias? Como podemos traduzir os ensinamentos e práticas de Jesus para o contexto contemporâneo em que vivemos? Uma das lições mais importantes que aprendemos com Jesus é a importância do serviço e da compaixão. Ele nos ensina a enxergar os necessitados ao nosso redor e agir em amor para com eles. Isso significa não apenas suprir necessidades materiais, mas também oferecer apoio emocional, espiritual e social. Além disso, Jesus nos mostra o poder da inclusão e do acolhimento. Ele quebrou barreiras sociais e religiosas, aproximando-se dos marginalizados e dos excluídos de sua época. Em um mundo cada vez mais dividido e polarizado, somos desafiados a seguir seu exemplo, promovendo a unidade e a reconciliação em nossa comunidade. Outro aspecto fundamental do ministério de Jesus é a sua coragem em confrontar as injustiças e desigualdades. Ele denunciava as estruturas de opressão e defendia os direitos dos vulneráveis, desafiando as autoridades religiosas e políticas de sua época. Da mesma forma, somos chamados a ser voz para os que não têm voz e a lutar por um mundo mais justo e igualitário.
Em suma, ao explorarmos o papel de Jesus na missão integral da Igreja, somos desafiados a ser verdadeiros discípulos, seguindo seus passos e imitando seu exemplo de amor, compaixão e justiça. Que possamos ser agentes de transformação em nosso mundo, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Que este estudo nos inspire a viver de acordo com os valores do Reino de Deus e a fazer a diferença em nosso contexto atual. Que o nome de Jesus seja glorificado em todas as nossas ações e que possamos ser instrumentos de sua graça e misericórdia onde quer que estejamos. Fundamentos praticados por Jesus, modelando nossa missão integral. É uma honra estar aqui hoje para discutir os fundamentos praticados por Jesus e sua relevância para nossa missão integral nos dias atuais. Ao analisarmos esses fundamentos, podemos encontrar orientações valiosas para moldar nossas práticas e ações como seguidores de Cristo. O primeiro dos fundamentos destacados é a mente de Cristo. Jesus nos desafia a adotar sua forma de pensar, suas perspectivas sobre a vida e sua maneira de enxergar o mundo ao nosso redor. Ele nos convida a meditar em suas palavras e a relacionar seus ensinamentos com nossa experiência diária. Isso nos leva a questionar: como podemos cultivar a mente de Cristo em um mundo permeado por ideologias contrárias aos princípios do Evangelho? Precisamos mergulhar na Palavra de Deus, absorver seus ensinamentos e aplicá-los em nossa vida cotidiana. O segundo fundamento é o caráter de Cristo. Jesus nos mostra o caminho da retidão, da honestidade e da transparência. Ele nos chama a ser pessoas de caráter íntegro, que cumprem seus compromissos e se relacionam com os outros de forma genuína e compassiva. Diante de um cenário onde a falta de honestidade e os interesses escusos são comuns, como podemos cultivar um caráter semelhante ao de Cristo? Devemos buscar a santidade e a pureza de coração, permitindo que o Espírito Santo transforme nossas vidas à imagem de Jesus. O terceiro fundamento é a atitude de Cristo. Jesus nos ensina a agir com coragem, determinação e compaixão. Ele nos desafia a confrontar as injustiças e a buscar o bem-estar dos outros, mesmo diante das adversidades. Como podemos seguir o exemplo de Jesus em nossa postura diante dos desafios sociais e culturais de hoje? Precisamos abandonar a tibieza e a indiferença, e nos engajar ativamente na promoção do reino de Deus em nossa comunidade. O quarto fundamento é o envio pelo Pai. Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão específica na Terra. Da mesma forma, somos enviados por Jesus para sermos suas testemunhas e agentes de transformação no mundo. Qual é o nosso propósito nesta terra? Como podemos discernir a vontade de Deus para nossas vidas e obedecê-la fielmente? Devemos buscar a orientação do Espírito Santo e estar dispostos a seguir os passos de Jesus, onde quer que nos leve. Por fim, o quinto fundamento é a missão de Cristo. Jesus veio para proclamar as boas novas do reino, restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade, e libertar os cativos do pecado e da morte. Ele nos chama para nos unirmos a Ele nessa missão de reconciliação e redenção. Como podemos participar ativamente da missão de Cristo em nosso contexto atual? Devemos estar dispostos a compartilhar o Evangelho com os perdidos, a servir aos necessitados e a trabalhar pela justiça e pela paz em nosso mundo. Em suma, os fundamentos praticados por Jesus oferecem um modelo claro e inspirador para nossa missão integral como discípulos de Cristo. Que possamos nos empenhar em cultivar a mente, o caráter, a atitude, o envio pelo Pai e a missão de Cristo em nossas vidas, para que possamos ser luz e sal neste mundo, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Que o Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com esses fundamentos, para a glória de Deus e o bem de nossa comunidade. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, seguindo seus passos e impactando o mundo ao nosso redor com seu amor e sua graça transformadora. A importância da mente de Cristo para enfrentar os desafios contemporâneos. Como seguidores de Jesus, somos chamados a adotar sua forma de pensar e enxergar o mundo ao nosso redor. Este slide nos lembra da importância vital desse princípio, especialmente em um contexto marcado por desafios ideológicos e sociais cada vez mais complexos. Quando falamos da mente de Cristo, estamos nos referindo à perspectiva, aos valores e à sabedoria que Jesus demonstrou ao longo de seu ministério terreno. Ele olhou para o mundo com olhos de amor, compaixão e verdade. Sua mente estava centrada nos propósitos eternos do Pai, buscando sempre a glorificação de Deus e o bem-estar do próximo.
Nos dias atuais, enfrentamos uma multiplicidade de ideologias e correntes de pensamento que muitas vezes se chocam com os princípios do Evangelho. O materialismo, o relativismo moral, o individualismo exacerbado e tantas outras visões de mundo competem por nossa atenção e influência. Em meio a esse cenário, é crucial que cultivemos a mente de Cristo como nosso guia e referência. Adotar a mente de Cristo implica em alinhar nossos pensamentos com os de Jesus, conforme expresso em suas palavras e ensinamentos registrados nas Escrituras Sagradas. Isso significa rejeitar a mentalidade egoísta e voltada apenas para os interesses pessoais, e abraçar uma perspectiva mais ampla e altruísta, em sintonia com o amor e a compaixão demonstrados por Jesus. Ao fazermos isso, somos capacitados a enxergar além das aparências e das superficialidades, e a discernir a verdadeira essência das questões que enfrentamos. Em vez de sermos moldados pelo pensamento do mundo, somos desafiados a renovar nossa mente, conforme Paulo nos exorta em Romanos 12.2, para que possamos discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na seção Mente de Cristo, discutimos mais detalhadamente como podemos desenvolver e cultivar a mente de Cristo em nossas vidas. Isso envolve não apenas a leitura e a meditação na Palavra de Deus, mas também a busca pela comunhão com o Espírito Santo, que nos capacita a compreender e aplicar os princípios do Reino de Deus em nossa jornada diária. Portanto, que possamos nos dedicar a cultivar a mente de Cristo em nossas vidas, permitindo que ela guie nossos pensamentos, palavras e ações. Que possamos ser transformados pela renovação de nossa mente, para que possamos viver de acordo com os propósitos de Deus e sermos instrumentos de sua graça e amor neste mundo conturbado. Que o Espírito Santo nos capacite e nos fortaleça nesta jornada, para a glória de Deus e para o bem daqueles que nos cercam. Que possamos ser verdadeiros reflexos da mente de Cristo, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor com a verdade e o amor do Evangelho. Cultivando o caráter de Cristo em uma sociedade de interesses escusos. Vamos refletir sobre um tema de extrema importância para nossa caminhada cristã, o caráter de Cristo. Este slide nos convida a contemplar as virtudes que marcaram a vida e o ministério de Jesus, e como podemos aplicá-las em nossas próprias vidas, especialmente em um mundo marcado por interesses escusos e falta de honestidade. Quando falamos do caráter de Cristo, estamos nos referindo ao conjunto de virtudes e valores que Jesus demonstrou em sua vida terrena. Ele foi um exemplo vivo de retidão, honestidade, transparência e dependência total do Pai Celestial. Em um mundo onde a falsidade, a corrupção e a desonestidade são tão comuns, o caráter de Cristo se destaca como uma luz em meio às trevas. A retidão de Jesus é algo que impressiona. Ele sempre agiu de acordo com os princípios divinos, nunca se desviando do caminho da verdade e da justiça. Sua integridade era inabalável, e ele nunca comprometeu seus valores por ganho pessoal ou conveniência. Em uma sociedade onde tantos se curvam diante das pressões e tentações, o caráter de Cristo nos desafia a permanecer firmes em nossos princípios, não importando as circunstâncias. A honestidade de Jesus também é um aspecto fundamental de seu caráter. Ele nunca mentiu, enganou ou manipulou. Sua palavra era sua garantia, e sua integridade era inquestionável. Em um mundo onde a mentira é muitas vezes vista como uma estratégia aceitável para obter vantagens pessoais, o exemplo de Cristo nos lembra da importância de sermos verdadeiros em todas as nossas palavras e ações. A transparência de Jesus é outro aspecto marcante de seu caráter. Ele não tinha nada a esconder e sempre agia de forma aberta e sincera. Sua vida era um livro aberto, disponível para todos verem e examinarem. Em um mundo onde tantos buscam esconder seus erros e falhas, o caráter de Cristo nos desafia a viver com autenticidade e transparência, sem medo de sermos julgados pelos outros. Além disso, a dependência total de Jesus do Pai Celestial é um exemplo inspirador para todos nós. Ele reconhecia sua total dependência de Deus em todas as áreas de sua vida e ministério, buscando sempre a orientação e a vontade do Pai. Em um mundo que muitas vezes nos encoraja a confiar em nossas próprias forças e habilidades, o exemplo de Cristo nos lembra da importância de confiar em Deus em todos os momentos. Portanto, que possamos nos espelhar no caráter de Cristo em nossas próprias vidas, buscando viver com retidão, honestidade, transparência e dependência do Pai Celestial.
Que essas virtudes se tornem os alicerces de nossa conduta diária, guiando-nos em meio às tentações e desafios que enfrentamos. Na seção Caráter de Cristo, encontramos mais insights e reflexões sobre como podemos cultivar essas virtudes em nossas vidas. Que possamos aproveitar essa oportunidade para mergulhar mais fundo nesse importante aspecto de nossa jornada cristã, buscando sempre refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Seguindo o exemplo de Jesus, enviados pelo Pai. Vamos mergulhar em um aspecto fundamental da missão de Jesus, e por extensão, da nossa própria missão como seus seguidores, o envio pelo Pai. Este slide nos convida a refletir sobre como o envio de Jesus pelo Pai nos orienta em nossa jornada de fé e serviço no mundo. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão específica na Terra, também somos enviados por Ele para continuarmos essa missão. Esse envio não se trata apenas de uma tarefa, mas de um chamado divino para expressarmos o amor de Deus em nossas vidas e relacionamentos. É um convite para sermos agentes de transformação em um mundo que tanto precisa de esperança e compaixão. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos claramente como ele viveu esse envio do Pai. Ele não apenas pregou sobre o amor de Deus, ele demonstrou em suas ações diárias. Ele se solidarizou com os marginalizados, acolheu os excluídos e defendeu os mais vulneráveis. Sua vida foi um exemplo vivo do amor incondicional de Deus em ação. Da mesma forma, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus em nosso próprio contexto. Isso significa estar atentos às necessidades daqueles ao nosso redor e agir em solidariedade com os mais necessitados. Significa acolher os estrangeiros, cuidar dos doentes, alimentar os famintos e lutar pelos direitos dos oprimidos. Significa sermos verdadeiros representantes do amor e da graça de Deus em um mundo carente de compaixão e justiça. Ao nos lembrarmos do envio de Jesus pelo Pai, somos lembrados de que nossa missão vai além das paredes da igreja. Ela se estende às ruas da nossa cidade, às comunidades marginalizadas e aos corações daqueles que estão sofrendo. Somos chamados a ser a presença de Cristo onde quer que estejamos, levando luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Na seção Enviado pelo Pai, encontramos mais insights e reflexões sobre esse tema tão importante. É uma oportunidade para nos inspirarmos no exemplo de Jesus e renovarmos nosso compromisso de sermos seus representantes no mundo. Que possamos abraçar esse chamado com humildade, coragem e compaixão, sabendo que é o próprio Deus que nos capacita e nos envia para a sua obra. Que possamos, cada um de nós, responder ao chamado do Pai com generosidade e dedicação, colocando nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus. Que possamos ser verdadeiros embaixadores do amor de Cristo, levando sua mensagem de esperança e reconciliação a todos os lugares onde formos enviados. Que possamos viver cada dia como filhos e filhas do Pai Celestial, cumprindo fielmente a missão que Ele nos confiou. A atitude de Cristo, inspirando coragem e compaixão. Hoje, vamos explorar um dos aspectos mais marcantes da vida de Jesus, sua atitude. Neste slide, somos convidados a refletir sobre como a atitude de Cristo pode ser um modelo para nós, especialmente em um mundo marcado pela incoerência e pelo egoísmo. A atitude de Cristo é caracterizada por sua coerência, firmeza, humildade e amor. Em um mundo onde valores são frequentemente distorcidos e onde prevalece o individualismo, a atitude de Cristo se destaca como um farol de esperança e exemplo a ser seguido. Ele não apenas pregou esses valores, ele os viveu em sua plenitude. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos como ele confrontou a incoerência e o egoísmo de sua época com coragem e compaixão. Ele desafiou as estruturas de poder e se posicionou ao lado dos marginalizados. Sua vida foi um testemunho vivo do amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Da mesma forma, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo em nossa própria jornada. Isso significa adotar uma postura de firmeza diante das injustiças, mas também de humildade e compaixão em nossas interações com os outros. Significa confrontar o mal com o bem e responder ao ódio com amor. Na seção 2.4 Atitude de Cristo, encontramos mais detalhes e reflexões sobre esse tema tão importante. É uma oportunidade para nos inspirarmos no exemplo de Cristo e renovarmos nosso compromisso de vivermos de acordo com seus ensinamentos. Ele não apenas nos ensinou com palavras, mas nos mostrou com sua própria vida como devemos agir no mundo. Que possamos, cada um de nós,
cultivar uma atitude semelhante à de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos ser firmes em nossos princípios, mas também humildes em nossas atitudes. Que possamos ser agentes de transformação em um mundo que tanto precisa de esperança e amor. Que a atitude de Cristo seja sempre nossa inspiração e guia, conduzindo-nos pelo caminho da verdade e da graça. Que possamos seguir seus passos com coragem e compaixão, levando sua luz a todos os lugares onde formos chamados a estar. Que possamos, assim como ele, ser instrumentos de paz e reconciliação em um mundo que tanto precisa desses valores. Que a nossa atitude reflita sempre o amor e a bondade de Cristo, inspirando outros a fazerem o mesmo. A missão de Cristo, um modelo para a Igreja. Hoje, vamos explorar um dos aspectos mais fundamentais da vida de Jesus, sua missão na Terra. Neste slide, somos convidados a refletir sobre como a missão de Cristo serve como um modelo inspirador para a missão integral da Igreja. A missão de Cristo foi multifacetada e abrangente. Ela envolveu diversas atividades que visavam proclamar o reino de Deus e restaurar a humanidade à comunhão com o Pai. Em essência, sua missão foi anunciar as boas novas do Evangelho, proclamar todo o conselho de Deus, promover a comunhão entre as pessoas e curar os enfermos, tanto do corpo quanto da alma. Ao estudarmos a vida de Jesus, vemos como ele se dedicou incansavelmente a cumprir sua missão. Ele pregou o Evangelho em palavras e em ações, ensinando sobre o amor de Deus e o perdão dos pecados. Ele também ministrou cura física e espiritual aos necessitados, restaurando-os à saúde e à integridade. Além disso, Jesus promoveu a comunhão entre as pessoas, reunindo-as em torno da palavra de Deus e incentivando a unidade e o amor mútuo. Ele quebrou barreiras sociais e culturais, acolhendo os marginalizados e convidando-os a fazerem parte do reino de Deus. Essa missão de Jesus não foi apenas uma atividade isolada, mas sim um modelo para a Igreja a seguir. Assim como ele foi enviado pelo Pai, também somos enviados para continuar sua obra na terra. Temos o privilégio e a responsabilidade de sermos embaixadores do reino, levando a mensagem de salvação e restauração a todos os lugares onde formos. Na seção Missão de Cristo, encontramos mais detalhes sobre essa missão e como ela pode orientar a nossa própria missão como igreja. É uma oportunidade para refletirmos sobre o propósito maior pelo qual fomos chamados e renovarmos nosso compromisso de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Que possamos, cada um de nós, ser verdadeiros discípulos de Cristo, imitando seu exemplo de amor, compaixão e serviço. Que possamos nos engajar ativamente na missão de proclamar o Evangelho, promover a comunhão e curar os feridos, em nome de Jesus. Que a missão de Cristo seja sempre a nossa inspiração e guia, capacitando-nos a fazer a diferença em um mundo que tanto precisa do amor transformador de Deus. Que possamos, como igreja, continuar a sua obra, levando esperança e restauração a todos os lugares onde formos chamados a servir. Desafios contemporâneos, enfrentando as pressões do mundo. Hoje, vamos adentrar em um tema crucial para todos os cristãos, os desafios contemporâneos que enfrentamos em nosso dia a dia. Este slide nos convida a refletir sobre as pressões sociais e os modelos não cristãos que frequentemente permeiam nossa sociedade e como os fundamentos praticados por Jesus podem nos ajudar a superá-los. Vivemos em um mundo em constante mudança, onde somos constantemente bombardeados por influências e valores que nem sempre refletem os princípios do Evangelho. Pressões sociais, ideologias contrárias aos ensinamentos de Cristo e modelos não cristãos são apenas algumas das adversidades que enfrentamos diariamente. Essas influências podem nos levar a questionar nossa fé, comprometer nossos valores e desviar-nos do caminho de Deus. No entanto, como cristãos, não estamos desamparados diante desses desafios. Podemos olhar para Jesus como nosso exemplo máximo de resistência e superação. Ele enfrentou as pressões de seu tempo de maneira firme e determinada, mantendo-se fiel aos princípios do reino, mesmo quando confrontado com oposição e hostilidade. Os fundamentos praticados por Jesus, como sua mente, caráter, atitude, envio pelo Pai e missão, oferecem um modelo sólido para navegarmos através das complexidades do mundo contemporâneo. Ao adotarmos a mente de Cristo, somos capacitados a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é justo e o que é injusto. Sua mente nos guia a pensar e a agir de acordo com os valores do Evangelho, mesmo quando somos confrontados com ideologias contrárias.
Da mesma forma, o caráter de Cristo nos inspira a viver com integridade e honestidade, mesmo em meio a uma sociedade permeada por interesses escusos e falta de ética. Sua atitude de amor e compaixão nos motiva a resistir à incoerência e ao egoísmo do mundo, buscando sempre o bem comum e a justiça para todos. Além disso, reconhecemos que, assim como Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir sua missão na terra, também fomos enviados para continuarmos sua obra. Sua missão de proclamar as boas novas do Evangelho, promover a comunhão entre os povos e curar os enfermos serve como um chamado para cada um de nós, como discípulos de Cristo, a nos engajarmos ativamente na transformação do mundo ao nosso redor. Portanto, ao enfrentarmos os desafios contemporâneos, podemos encontrar força e orientação nos ensinamentos e no exemplo de Jesus. Sua vida e seu ministério nos mostram que é possível vivermos de forma autêntica e fiel aos princípios do reino, mesmo em meio às adversidades. Que possamos, então, nos inspirar em seu exemplo e seguir firmes em nossa jornada de fé, confiantes de que Ele está conosco em cada passo do caminho. A importância da mente de Cristo, navegando em um mundo de ideologias contrárias. Hoje, vamos explorar um tema fundamental para nossa jornada de fé, a importância da mente de Cristo em meio às ideologias contrárias aos princípios cristãos que frequentemente encontramos em nosso mundo. Este slide nos convida a refletir sobre como adotar a mente de Cristo pode nos ajudar a discernir a verdade em um mundo repleto de falsas narrativas. Vivemos em uma época em que somos constantemente expostos a uma variedade de ideologias, crenças e valores que nem sempre estão alinhados com os ensinamentos de Cristo. Ideologias contrárias à fé cristã, como materialismo, relativismo moral e individualismo, estão amplamente difundidas em nossa sociedade, influenciando nossa maneira de pensar e agir. Diante desse cenário, é crucial que cultivemos a mente de Cristo para discernir o que é verdadeiro e edificante em meio às falsas narrativas que nos cercam. Mas o que significa ter a mente de Cristo? Significa adotar sua forma de pensar, suas perspectivas sobre a existência e seus valores fundamentais. Envolve meditar em suas palavras, estudar seus ensinamentos e relacioná-los com nossa experiência diária. Ter a mente de Cristo não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas sim de transformação interior, onde nossos pensamentos e atitudes refletem os de Cristo. Quando adotamos a mente de Cristo, somos capacitados a enxergar além das aparências e das ilusões do mundo. Podemos discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, e entre o que é realmente significativo e o que é superficial. A mente de Cristo nos dá clareza de pensamento e direção em meio à confusão e incerteza que permeiam nosso mundo contemporâneo. Além disso, a mente de Cristo nos guia a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Ela nos inspira a buscar a justiça, a misericórdia e a humildade em todas as nossas ações. Nos encoraja a amar nosso próximo como a nós mesmos e a trabalhar pela paz e reconciliação em nossas comunidades. Em suma, ter a mente de Cristo nos capacita a viver uma vida que honra a Deus e abençoa os outros ao nosso redor. Portanto, diante das ideologias contrárias e das falsas narrativas que enfrentamos, que possamos buscar continuamente cultivar a mente de Cristo em nossas vidas. Que possamos dedicar tempo para estudar suas palavras, meditar em seus ensinamentos e permitir que sua verdade transforme nossos pensamentos e corações. Pois somente ao adotarmos a mente de Cristo podemos encontrar verdadeira clareza, discernimento e direção em meio às complexidades do mundo em que vivemos. A relevância do caráter de Cristo, um modelo de retidão e transparência. Hoje, vamos explorar um tema fundamental para nossa jornada cristã, a relevância do caráter de Cristo em um mundo que muitas vezes carece de honestidade e integridade. Este slide nos convida a refletir sobre como podemos desenvolver um caráter cristão sólido em meio às pressões sociais e culturais que enfrentamos. Vivemos em uma sociedade onde a falta de honestidade e integridade é lamentavelmente comum. Somos constantemente bombardeados com exemplos de corrupção, engano e desonestidade, tanto nas esferas públicas quanto privadas. Diante desse cenário, é vital que olhemos para o exemplo de Cristo, cujo caráter foi marcado pela retidão, honestidade, transparência e dependência do Pai. O caráter de Cristo serve como um modelo inspirador para todos os cristãos. Ele era alguém cujo sim era sim, e cujo não era não. Sua vida era caracterizada por uma integridade inabalável, onde suas palavras e ações estavam alinhadas com os princípios do reino de Deus.
Ele não apenas pregou a verdade, mas viveu-a em cada aspecto de sua vida terrena. Em um mundo onde a desonestidade muitas vezes é aceita como norma, o caráter de Cristo se destaca como um farol de retidão e transparência. Ele nunca comprometeu seus princípios, mesmo diante das pressões e tentações que enfrentou. Sua vida foi um testemunho vivo do poder transformador da verdade e da integridade. Para nós, como seguidores de Cristo, a importância de desenvolver um caráter cristão sólido não pode ser subestimada. Devemos buscar cultivar uma integridade semelhante à de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, em nossas relações pessoais, no local de trabalho, na esfera pública e em nossas interações online. Isso significa ser honesto em todas as nossas transações, ser transparente em nossos relacionamentos e ser fiel aos nossos compromissos, mesmo quando ninguém está olhando. Significa também depender do poder de Deus para resistir às tentações e pressões que enfrentamos diariamente, confiando em sua graça para nos capacitar a viver de acordo com os padrões do reino. Desenvolver um caráter cristão sólido pode ser desafiador, especialmente em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso a qualquer custo. No entanto, é precisamente em meio a esses desafios que a luz do caráter de Cristo brilha mais intensamente. Quando escolhemos seguir seu exemplo de retidão e transparência, não apenas honramos a Deus, mas também impactamos positivamente o mundo ao nosso redor. Portanto, que possamos nos comprometer a buscar ativamente o desenvolvimento de um caráter cristão sólido em nossas vidas. Que possamos olhar para o exemplo de Cristo como nosso modelo supremo de integridade e buscar imitá-lo em todas as áreas de nossas vidas. Que o mundo veja em nós reflexos do caráter de Cristo e seja transformado pela luz da verdade e da honestidade que brilha em nós. O envio pelo Pai, seguindo o exemplo de serviço e amor de Jesus. Hoje, vamos refletir sobre um dos aspectos mais profundos da missão de Jesus, o seu envio pelo Pai. Este slide nos convida a considerar como podemos seguir o exemplo de Jesus, que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão específica na Terra. Vamos explorar o que isso significa para nós como cristãos e como podemos nos engajar ativamente na missão de Deus em nosso contexto atual. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele não veio à Terra por sua própria vontade, mas foi enviado pelo Pai com um propósito claro: reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus. Sua vida e ministério foram marcados por um profundo senso de serviço e amor ao próximo, demonstrando o coração do próprio Deus para com a humanidade. Da mesma forma, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus e nos engajar ativamente na missão de Deus em nosso contexto atual. Isso significa mais do que simplesmente frequentar os cultos aos domingos ou participar de atividades da igreja. Significa viver nossas vidas diariamente em resposta ao chamado de Deus para servir e amar aqueles que nos rodeiam. Seguir o exemplo de Jesus no serviço e no amor ao próximo tem várias implicações práticas em nossas vidas. Significa estar disposto a sacrificar nossos próprios interesses em prol dos outros, a estender a mão aos necessitados e marginalizados, e a buscar ativamente o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde o envolvimento em projetos de serviço comunitário até o cuidado atencioso com nossos vizinhos e colegas de trabalho. Também pode significar estar atento às necessidades espirituais daqueles que estão ao nosso redor e compartilhar o amor de Cristo de maneiras práticas e tangíveis. Além disso, seguir o exemplo de Jesus no serviço e no amor ao próximo também nos desafia a viver vidas de humildade e submissão à vontade de Deus. Isso significa reconhecer que nossa própria agenda e prioridades devem estar alinhadas com a missão de Deus na Terra e estar dispostos a seguir seu direcionamento, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Em um mundo que muitas vezes valoriza o individualismo e o sucesso pessoal, seguir o exemplo de Jesus no serviço e no amor ao próximo é uma contracultura radical. No entanto, é precisamente essa contracultura que tem o poder de transformar vidas e comunidades inteiras, revelando o amor e a graça de Deus de maneiras profundas e impactantes. Portanto, que possamos nos comprometer a seguir o exemplo de Jesus no serviço e no amor ao próximo em nosso dia a dia. Que possamos viver nossas vidas em resposta ao chamado de Deus para nos engajarmos ativamente em sua missão na Terra, sendo instrumentos de seu amor e graça onde quer que estejamos. Que o mundo veja em nós reflexos do coração de Jesus e seja transformado pelo poder do seu amor manifestado em nossas vidas. A atitude de Cristo na prática, seguindo seu exemplo de humildade,
compaixão e coragem. Hoje, vamos explorar um dos aspectos mais marcantes da vida de Jesus, sua atitude. Este slide nos convida a refletir sobre como podemos incorporar a atitude de Cristo em nossas vidas diárias, especialmente ao enfrentar os desafios e injustiças presentes em nossa sociedade. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos uma pessoa que não apenas pregava sobre amor e compaixão, mas que também vivia esses valores em sua própria vida. Sua atitude era caracterizada por humildade, compaixão e coragem, e ele nos deixou um exemplo a seguir em todas as situações. A humildade de Jesus é evidente em sua disposição para servir e em sua abordagem gentil com aqueles que eram marginalizados e menosprezados pela sociedade. Ele não buscava os holofotes ou a glória pessoal, mas estava sempre pronto para se abaixar e ajudar aqueles que estavam em necessidade. Além disso, a compaixão de Jesus era uma parte central de sua atitude. Ele não apenas sentia compaixão pelas multidões que estavam sofrendo, mas agia em resposta a essa compaixão, curando os doentes, alimentando os famintos e consolando os aflitos. Sua compaixão era prática e transformadora, e ele nos chama a seguir seu exemplo, agindo com compaixão em nossas próprias vidas. Por fim, a coragem de Jesus é uma inspiração para todos nós. Ele enfrentou oposição e perseguição por causa de sua mensagem de amor e justiça, mas nunca recuou diante das ameaças ou da violência. Sua coragem era baseada em sua confiança no Pai e em sua convicção de que ele estava cumprindo a vontade de Deus na terra. Diante dos desafios e injustiças presentes em nossa sociedade, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus e agir com humildade, compaixão e coragem. Isso pode significar defender os direitos dos oprimidos, trabalhar pela justiça social ou simplesmente estar ao lado daqueles que estão sofrendo. É importante lembrar que seguir o exemplo de Jesus na prática requer compromisso e determinação. Significa estar disposto a sair de nossa zona de conforto e a enfrentar oposição por causa daquilo em que acreditamos. No entanto, é precisamente através de nossas ações que podemos fazer a diferença e ser agentes de mudança em nosso mundo. Portanto, que possamos nos comprometer a seguir o exemplo de Jesus em nossa vida diária, refletindo sua humildade, compaixão e coragem em todas as nossas interações e decisões. Que possamos ser luzes em meio à escuridão, proclamando o amor e a justiça de Deus em tudo o que fazemos. Que o mundo veja em nós reflexos do caráter de Cristo e seja transformado pelo poder do seu amor manifestado em nossas vidas. A missão integral da Igreja, proclamando o Evangelho e cuidando das necessidades humanas. Hoje, vamos mergulhar na ideia de missão integral da Igreja, um conceito fundamental que nos desafia a ir além das quatro paredes de nossos templos e a nos engajarmos ativamente com o mundo ao nosso redor. Este slide nos convida a refletir sobre o que significa praticar uma fé que impacta positivamente a sociedade em que vivemos, abraçando tanto a dimensão espiritual quanto a dimensão prática do Evangelho. Quando falamos sobre missão integral, estamos falando sobre uma abordagem holística para o ministério cristão, que reconhece a interconexão entre o anúncio do Evangelho e o cuidado com as necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. É uma abordagem que reflete o coração de Deus para com o mundo, um Deus que se importa com cada aspecto de nossas vidas e que deseja nos ver vivendo em plenitude. No cerne da missão integral está a ideia de proclamar o Evangelho não apenas com palavras, mas também com ações tangíveis de amor e compaixão. Isso significa compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, mas também estar disposto a se envolver ativamente na vida das pessoas, ouvindo suas histórias, oferecendo suporte prático e demonstrando o amor de Deus de maneiras práticas e tangíveis. Ao mesmo tempo, a missão integral nos desafia a olhar para além das necessidades espirituais das pessoas e a nos envolvermos ativamente na promoção do bem-estar integral da humanidade. Isso pode incluir iniciativas como cuidar dos pobres e marginalizados, defender os direitos humanos, promover a justiça social e lutar contra as injustiças sistêmicas que perpetuam o sofrimento humano. Na prática, isso pode significar coisas como alimentar os famintos, vestir os nus, visitar os doentes e os encarcerados, acolher os estrangeiros e imigrantes, cuidar dos órfãos e viúvas, e trabalhar para construir comunidades saudáveis e inclusivas onde todas as pessoas possam florescer. Mas mais do que simplesmente fornecer ajuda material, a missão integral da Igreja também envolve capacitar as pessoas a serem agentes de mudança em suas próprias comunidades.
capacitando-as com os recursos e habilidades necessários para criar uma vida melhor para si e para os outros. No final das contas, a missão integral da Igreja é uma expressão prática do amor de Deus pelo mundo, um amor que busca restaurar e transformar todas as áreas da vida humana. É um chamado para vivermos de acordo com os valores do Reino de Deus, onde a justiça, a misericórdia e a compaixão fluem livremente, onde todas as pessoas são valorizadas e respeitadas como filhos e filhas amados de Deus. Portanto, que possamos nos comprometer a praticar uma fé que vá além das palavras e que se manifeste em ações concretas de amor e serviço ao próximo. Que possamos ser instrumentos de transformação em nossas comunidades, trazendo esperança, cura e restauração a um mundo que tanto precisa do amor de Deus. Que possamos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho, proclamando não apenas com nossas palavras, mas também com nossas vidas, o amor transformador de Cristo. Desafios da sociedade moderna, respondendo com base nos ensinamentos de Jesus. Nos dias de hoje, enfrentamos uma série de desafios na sociedade moderna, desafios estes que muitas vezes nos confrontam com a falta de valores morais e a prevalência do individualismo. No entanto, como pessoas de fé, somos chamados a responder a esses desafios de uma maneira que reflita os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. Um dos principais desafios que enfrentamos é a crescente secularização e a diminuição da influência dos valores cristãos na cultura. Vivemos em uma época em que o relativismo moral e o hedonismo são amplamente aceitos, o que pode criar um ambiente desafiador para os cristãos que desejam viver de acordo com os princípios do Evangelho. Além disso, a sociedade moderna muitas vezes valoriza o individualismo e o sucesso pessoal em detrimento do bem-estar comum e da solidariedade. Isso pode levar a uma mentalidade de cada um por si, onde as pessoas se preocupam principalmente com seus próprios interesses e não se importam com as necessidades dos outros. Diante desses desafios, a Igreja é chamada a ser um farol de esperança e luz, oferecendo uma alternativa radical ao individualismo e à falta de valores morais que caracterizam a sociedade moderna. Devemos olhar para os ensinamentos de Jesus como nosso guia e modelo para como devemos viver e agir em meio a essas realidades desafiadoras. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa colocar as necessidades dos outros antes das nossas próprias, estar disposto a sacrificar nossos interesses pessoais pelo bem comum e praticar a empatia e a compaixão em todas as nossas interações. Além disso, Jesus nos desafiou a viver uma vida de integridade e autenticidade, onde nossas palavras e ações estejam alinhadas com nossos valores e convicções mais profundos. Devemos ser pessoas de caráter sólido e íntegro, que são conhecidas por nossa honestidade, transparência e compromisso com a verdade. Outro aspecto fundamental do ensinamento de Jesus é o chamado à justiça e à solidariedade com os menos favorecidos. Ele se identificou com os marginalizados e oprimidos de sua época e nos desafiou a fazer o mesmo. Isso significa estar ao lado dos pobres, dos doentes, dos órfãos e das viúvas, e lutar pelos direitos e dignidade de todas as pessoas, especialmente daqueles que são negligenciados e marginalizados pela sociedade. Portanto, diante dos desafios da sociedade moderna, devemos nos inspirar nos ensinamentos e no exemplo de Jesus para moldar nossa resposta. Devemos ser agentes de mudança e transformação em nossas comunidades, trazendo luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e amor onde há ódio. Que possamos ser uma igreja que responde aos desafios da sociedade moderna com graça, compaixão e coragem, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Que possamos ser uma voz profética em um mundo que muitas vezes valoriza o poder e a riqueza acima de tudo, defendendo os valores do reino de Deus e trabalhando pela justiça e paz para todos. O papel da igreja na transformação social, seguindo o exemplo de Jesus. A igreja tem um papel fundamental na transformação social, sendo uma força motriz para promover a justiça, a inclusão e o cuidado com os mais vulneráveis em nossa sociedade. Em um mundo onde muitas vezes vemos desigualdade, injustiça e exclusão, a igreja é chamada a ser uma voz profética e um agente de mudança que reflete os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Jesus foi um modelo supremo de amor, compaixão e justiça social. Ele se preocupou profundamente com os marginalizados e oprimidos de sua época, desafiando as estruturas de poder e promovendo a dignidade e o valor de todas as pessoas.
Como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir seu exemplo e trabalhar pela transformação de nossa sociedade. Uma das maneiras pelas quais a Igreja pode desempenhar um papel na transformação social é advogando pelos direitos dos marginalizados e lutando contra a injustiça. Isso pode envolver defender os direitos dos pobres, dos refugiados, dos imigrantes, das minorias étnicas e de outras pessoas que são frequentemente excluídas e discriminadas pela sociedade. Além disso, a Igreja pode desempenhar um papel ativo no fornecimento de assistência prática e apoio emocional aos necessitados. Isso pode incluir a oferta de alimentos, abrigo, cuidados de saúde, aconselhamento e outros serviços que visam aliviar o sofrimento e promover o bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Outra maneira pela qual a Igreja pode contribuir para a transformação social é através do envolvimento em programas de desenvolvimento comunitário e ações de empoderamento. Isso pode envolver o estabelecimento de projetos de educação, treinamento profissional, microcrédito e outras iniciativas que capacitam as pessoas a melhorarem suas condições de vida e se tornarem agentes de mudança em suas próprias comunidades. Além disso, a Igreja pode desempenhar um papel importante na promoção da reconciliação e da unidade em uma sociedade dividida por conflitos étnicos, religiosos e políticos. Isso pode envolver a promoção do diálogo interreligioso, a busca pela justiça restaurativa e o trabalho para superar as divisões que nos separam como seres humanos. Em resumo, o papel da Igreja na transformação social é crucial para construir um mundo mais justo, compassivo e inclusivo. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos trabalhar juntos para criar uma sociedade onde todos são valorizados, respeitados e têm a oportunidade de florescer plenamente. Que possamos ser uma igreja que se levanta em solidariedade com os oprimidos, que defende os direitos dos marginalizados e que trabalha incansavelmente pela justiça e paz em nosso mundo. Desafios contemporâneos da fé cristã, fortalecendo nossa esperança em Cristo. Vivemos em um mundo onde a fé cristã enfrenta uma série de desafios significativos, que vão desde a secularização até o relativismo moral e a perseguição religiosa. Esses desafios podem abalar nossa fé e nos deixar em dúvida sobre nossas convicções mais profundas. No entanto, é importante reconhecer que, mesmo diante desses obstáculos, nossa fé em Cristo pode ser fortalecida e renovada. A secularização é um dos principais desafios enfrentados pela fé cristã nos tempos modernos. Em uma sociedade cada vez mais secularizada, onde a religião é frequentemente relegada ao âmbito privado, pode parecer difícil manter nossa fé viva e relevante. No entanto, é importante lembrar que a secularização não significa o fim da fé, mas sim uma mudança no contexto em que ela é vivida. Como cristãos, podemos enfrentar esse desafio buscando formas criativas de compartilhar nossa fé e demonstrar sua relevância em nossas vidas diárias. Outro desafio significativo é o relativismo moral, que promove a ideia de que não existem valores absolutos e que cada pessoa é livre para determinar o que é certo e errado com base em suas próprias preferências e opiniões. Diante dessa mentalidade, pode ser difícil defender os princípios morais e éticos fundamentais do cristianismo. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a permanecer firmes em nossos valores e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso signifique sermos contraculturais. Além disso, a perseguição religiosa é uma realidade para muitos cristãos ao redor do mundo, especialmente em países onde a liberdade religiosa é limitada e os cristãos enfrentam discriminação, violência e até mesmo a morte por causa de sua fé. Diante desse desafio, é importante lembrar que a perseguição não é um sinal de fraqueza, mas sim de que nossa fé é uma ameaça para aqueles que buscam silenciá-la. Devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante da adversidade, confiando que Deus está conosco em meio às provações. Diante desses desafios, é crucial buscar estratégias para fortalecer nossa fé e compartilhá-la com um mundo que precisa desesperadamente da esperança que encontramos em Cristo. Isso pode incluir buscar comunhão com outros cristãos, estudar as Escrituras regularmente, participar de atividades de adoração e serviço na igreja e buscar oportunidades de compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor. Em última análise, embora enfrentemos desafios significativos em nossa jornada de fé, podemos ter esperança no fato de que Cristo venceu o mundo. Ele é nossa rocha e nossa salvação, e nele encontramos força para perseverar diante de qualquer adversidade.
Que possamos permanecer firmes em nossa fé, confiantes de que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que Ele nos capacitará a superar os desafios que enfrentamos. Que nossa fé seja um testemunho do poder transformador do Evangelho em meio a um mundo que tanto precisa dela. Vivendo o testemunho de Jesus na sociedade atual. O testemunho de Jesus na sociedade serve como um modelo inspirador para todos os cristãos que desejam viver de acordo com os valores do Evangelho e fazer a diferença no mundo em que vivemos. Ao olharmos para a vida e o ministério de Jesus, encontramos um exemplo de amor incondicional, compaixão profunda e busca pela justiça em todas as suas ações e interações com as pessoas ao seu redor. Jesus não apenas pregou palavras de esperança e salvação, mas também viveu esses princípios em sua vida diária, demonstrando um compromisso genuíno com o bem-estar físico, emocional e espiritual daqueles que o rodeavam. Ele acolheu os marginalizados, curou os doentes, perdoou os pecadores e desafiou as estruturas injustas da sociedade de sua época. Da mesma forma, como seguidores de Jesus, somos chamados a refletir seu caráter e suas ações em nossa própria vida. Isso significa buscar ativamente oportunidades para demonstrar amor e compaixão pelos necessitados, defender os oprimidos e trabalhar pela justiça social em nossa comunidade e além. Nosso testemunho não se limita apenas ao que dizemos, mas principalmente ao que fazemos em nossas interações diárias com os outros. É importante lembrar que viver o testemunho de Jesus na sociedade atual pode ser desafiador. Estamos cercados por injustiças, desigualdades e sofrimento, e muitas vezes nos sentimos impotentes diante dessas realidades. No entanto, é precisamente em meio a esses desafios que nosso testemunho pode brilhar ainda mais. Ao agirmos com amor e compaixão em meio ao caos e à dor, podemos oferecer esperança e inspiração para aqueles que mais precisam. Além disso, nosso testemunho não se limita apenas às boas ações que realizamos, mas também à maneira como vivemos nossas vidas em geral. Isso inclui ser honesto em nossos relacionamentos, ser ético em nossos negócios, ser compassivo em nossas palavras e ser fiel em nossos compromissos. Quando vivemos de acordo com os valores do Evangelho em todas as áreas de nossas vidas, nosso testemunho se torna ainda mais poderoso e impactante. Portanto, vamos nos comprometer a viver o testemunho de Jesus na sociedade atual, buscando seguir seus passos e ser um reflexo genuíno de seu amor e sua graça para o mundo ao nosso redor. Que nossas ações e atitudes inspirem outros a conhecerem o amor transformador de Cristo e a se juntarem a nós na busca por um mundo mais justo, compassivo e cheio de esperança. Que possamos ser verdadeiros embaixadores do reino de Deus, refletindo a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Promovendo o desenvolvimento integral em nossas comunidades. O desenvolvimento integral é um conceito que aborda a importância de considerar todas as dimensões da vida humana para alcançar um progresso genuíno e duradouro. Não se trata apenas de crescimento econômico, mas sim de um processo holístico que engloba aspectos espirituais, sociais, econômicos e ambientais. Neste slide, vamos explorar como podemos promover esse tipo de desenvolvimento em nossas comunidades e além. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer a interconexão entre todas as áreas da vida humana. Não podemos separar a dimensão espiritual da social, econômica ou ambiental. Todas essas esferas estão intrinsecamente ligadas e influenciam umas às outras. Portanto, qualquer abordagem de desenvolvimento que negligencie uma dessas dimensões será incompleta e insuficiente. Ao promover o desenvolvimento integral, estamos buscando criar condições que permitam que todas as pessoas atinjam seu pleno potencial em todas as áreas de suas vidas. Isso significa garantir acesso a recursos básicos, como educação, saúde, moradia e alimentação adequadas, ao mesmo tempo em que promovemos a dignidade, a justiça e a igualdade para todos. Além disso, o desenvolvimento integral também envolve o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade dos recursos naturais. Precisamos adotar práticas e políticas que protejam o meio ambiente e preservem a biodiversidade, garantindo que as gerações futuras também tenham acesso aos recursos necessários para viver uma vida digna e saudável. Uma abordagem de desenvolvimento integral também reconhece a importância da participação ativa e da inclusão de todas as pessoas na tomada de decisões que afetam suas vidas. Isso significa envolver as comunidades locais no planejamento e implementação de projetos de desenvolvimento, valorizando seus conhecimentos e experiências e garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas.
Além disso, é importante destacar que o desenvolvimento integral não é um processo estático, mas sim dinâmico e contínuo. À medida que as necessidades e os desafios de nossas comunidades evoluem, também devem evoluir nossas abordagens e estratégias de desenvolvimento. Portanto, é essencial estar aberto à aprendizagem constante, à adaptação e à inovação. Em suma, promover o desenvolvimento integral em nossas comunidades e além é uma tarefa complexa, mas essencial para construir um mundo mais justo, sustentável e harmonioso. Ao reconhecer e abordar todas as dimensões da vida humana e garantir que todos tenham a oportunidade de prosperar plenamente, podemos criar um futuro melhor para todos. Que possamos nos comprometer com essa visão e trabalhar juntos para torná-la uma realidade em nossas comunidades e em todo o mundo. Educação e transformação social, capacitando indivíduos e comunidades. A educação é uma ferramenta poderosa para promover a transformação social e o desenvolvimento humano. Ela capacita indivíduos e comunidades a superar desafios, adquirir novos conhecimentos e habilidades, e alcançar seu pleno potencial. Neste slide, vamos explorar como a Igreja pode desempenhar um papel significativo na promoção da educação e do desenvolvimento humano em nossas comunidades. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a educação vai muito além do ensino formal em salas de aula. Ela engloba todo o processo de aprendizagem ao longo da vida, incluindo a educação formal, informal e não formal. Portanto, a Igreja pode desempenhar um papel vital na promoção da educação por meio de uma variedade de iniciativas e programas. Uma das maneiras pelas quais a Igreja pode promover a educação é oferecendo programas de educação formal, como escolas, creches e centros de treinamento profissional. Essas instituições podem fornecer educação de qualidade que prepara os alunos para enfrentar os desafios do mundo moderno e contribuir positivamente para suas comunidades. Além disso, a Igreja também pode oferecer programas de educação não formal, como cursos de alfabetização, treinamentos vocacionais e workshops sobre questões relevantes para a comunidade. Esses programas ajudam a capacitar os membros da comunidade, fornecendo-lhes as habilidades e o conhecimento necessários para melhorar suas vidas e suas circunstâncias. Outra forma importante de a Igreja promover a educação é por meio do apoio a iniciativas de inclusão e acesso à educação para grupos marginalizados e vulneráveis, como crianças em situação de rua, pessoas com deficiência, refugiados e migrantes. Ao garantir que todos tenham acesso igualitário à educação, a Igreja está contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva. Além de oferecer educação formal e não formal, a Igreja também pode desempenhar um papel importante como defensora da educação e dos direitos educacionais. Isso pode incluir advocacia por políticas públicas que promovam a educação de qualidade para todos, campanhas de conscientização sobre a importância da educação e parcerias com outras organizações e instituições para fortalecer os sistemas educacionais. Em resumo, a educação desempenha um papel fundamental na transformação social e no desenvolvimento humano, e a Igreja pode e deve desempenhar um papel ativo na promoção da educação em suas comunidades. Ao oferecer programas de educação formal e não formal, apoiar iniciativas de inclusão e acesso à educação e advogar pelos direitos educacionais, a Igreja pode contribuir significativamente para criar um mundo onde todos tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. Parcerias e colaborações, fortalecendo a missão integral. As parcerias e colaborações entre a Igreja e outras instituições desempenham um papel fundamental na promoção da missão integral e na resposta aos desafios sociais enfrentados por nossas comunidades. Neste slide, vamos explorar como podemos trabalhar em conjunto para enfrentar esses desafios e servir às necessidades de nossa comunidade de forma mais eficaz e abrangente. Em um mundo cada vez mais interconectado e complexo, nenhum grupo ou instituição pode enfrentar os desafios sociais sozinho. É por isso que as parcerias e colaborações são essenciais. Ao unir forças com outras organizações, como ONGs, instituições governamentais, empresas e grupos da sociedade civil, a Igreja pode ampliar seu impacto e alcance. Uma das principais vantagens das parcerias é a capacidade de combinar recursos e habilidades. Cada organização traz consigo diferentes conjuntos de habilidades, recursos e experiências, que, quando combinados, podem resultar em soluções mais eficazes e sustentáveis para os problemas enfrentados pela comunidade. Além disso, as parcerias permitem que as organizações aprendam umas com as outras e troquem conhecimentos e melhores práticas.
Isso pode levar a uma maior inovação e eficiência na prestação de serviços e na implementação de programas. Outro benefício das parcerias é a capacidade de alcançar públicos mais amplos e diversos. Ao colaborar com outras instituições, a Igreja pode chegar a pessoas e comunidades que de outra forma não teriam acesso aos seus serviços ou programas. Isso é especialmente importante ao lidar com questões sociais complexas e multifacetadas que afetam diferentes grupos de pessoas. Além disso, as parcerias podem ajudar a construir pontes e promover a reconciliação entre diferentes grupos da comunidade. Ao trabalhar lado a lado com outras organizações e grupos, a Igreja pode promover a compreensão mútua, a cooperação e o respeito entre diferentes segmentos da sociedade. No entanto, é importante reconhecer que as parcerias nem sempre são fáceis e requerem tempo, esforço e comprometimento de todas as partes envolvidas. É necessário estabelecer relações de confiança, comunicar claramente expectativas e objetivos e estar aberto a compromissos e ajustes ao longo do caminho. Em resumo, as parcerias e colaborações são essenciais para fortalecer a missão integral da Igreja e enfrentar os desafios sociais de nossa comunidade de forma mais eficaz e abrangente. Ao trabalhar em conjunto com outras instituições, podemos combinar nossos recursos, habilidades e experiências para criar um impacto positivo duradouro em nossa comunidade e além. Ética cristã e engajamento cívico, promovendo a justiça social e o bem comum. A ética cristã é uma poderosa força orientadora para o engajamento cívico dos cristãos na vida pública. Neste slide, vamos explorar como os valores e princípios do Evangelho podem moldar nosso envolvimento na sociedade e nos inspirar a buscar a justiça social e a promoção do bem comum. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de acordo com os ensinamentos e exemplos deixados por Ele. Isso inclui não apenas nossa vida pessoal e religiosa, mas também nosso papel como cidadãos na sociedade. A ética cristã nos desafia a agir com amor, compaixão, justiça e integridade em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa participação na esfera pública. Um dos aspectos fundamentais da ética cristã é o compromisso com a justiça social. Isso significa defender os direitos dos oprimidos, lutar contra a injustiça e trabalhar para construir uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Jesus ensinou sobre o amor ao próximo e a importância de cuidar dos mais vulneráveis entre nós, e esses princípios devem orientar nossas ações como cidadãos engajados. Além disso, a ética cristã nos chama a buscar o bem comum em todas as nossas interações e decisões. Isso significa colocar os interesses da comunidade acima dos interesses individuais e trabalhar para o benefício de todos, não apenas de alguns. Devemos buscar políticas e práticas que promovam o bem-estar de toda a sociedade, levando em consideração as necessidades e preocupações de todos os grupos e indivíduos envolvidos. Ao mesmo tempo, a ética cristã nos lembra da importância da humildade, do perdão e da reconciliação na arena pública. Devemos buscar construir pontes e encontrar soluções que promovam a unidade e a paz em nossa sociedade, mesmo quando confrontados com divisões e conflitos. É importante ressaltar que o engajamento cívico dos cristãos deve ser motivado pelo amor e pela compaixão, não pelo poder ou pelo desejo de dominar os outros. Devemos agir com humildade e respeito, reconhecendo a dignidade e o valor de cada pessoa, independentemente de suas crenças, origem ou status social. Em resumo, a ética cristã oferece um quadro sólido para o engajamento cívico dos cristãos na sociedade. Ao vivermos de acordo com os valores do Evangelho e buscarmos a justiça social e o bem comum, podemos fazer uma diferença positiva no mundo ao nosso redor e ser verdadeiras luzes em meio às trevas. Esperança e proclamação do Reino, a motivação cristã. A esperança é um elemento central da fé cristã, impulsionando a proclamação do Reino de Deus e influenciando a ação transformadora da Igreja na sociedade. Neste slide, vamos explorar mais profundamente como a esperança cristã inspira e orienta o compromisso da Igreja com a missão integral. A esperança cristã não é apenas uma expectativa vaga ou otimismo superficial, mas uma convicção profunda e fundamentada na promessa da redenção e restauração de todas as coisas em Cristo. É a certeza de que, apesar das dificuldades e desafios presentes, o amor redentor de Deus prevalecerá no final, trazendo cura, justiça e renovação para o mundo. Essa esperança é o que motiva a Igreja a proclamar o reino de Deus, que é um reino de amor, paz e justiça.
É uma proclamação que vai além das palavras, manifestando-se em ações concretas de serviço, solidariedade e transformação. A esperança nos capacita a enfrentar os obstáculos com coragem e perseverança, sabendo que nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, vemos uma realidade marcada pela dor, pela injustiça e pelo sofrimento. No entanto, é precisamente nesse contexto que a esperança cristã brilha com mais intensidade. É quando nos deparamos com as trevas que a luz do Evangelho resplandece com maior claridade, oferecendo conforto, consolo e direção para aqueles que estão perdidos e desesperados. A proclamação do reino de Deus não se limita apenas ao âmbito espiritual, mas abraça todas as dimensões da vida humana e da sociedade. Envolve trabalhar pela paz, pela reconciliação, pela justiça social e pela preservação da criação. É uma proclamação que desafia as estruturas de injustiça e exclusão, buscando construir um mundo mais justo e compassivo para todos. Portanto, a esperança cristã não é passiva, mas ativa e transformadora. Ela nos impulsiona a nos engajar ativamente na missão de Deus no mundo, a sermos agentes de mudança e instrumentos de sua graça. É através da nossa proclamação do reino, sustentada pela esperança, que podemos testemunhar o poder transformador do Evangelho e contribuir para a realização da vontade de Deus na terra. Em resumo, a esperança cristã é a força motriz por trás da proclamação do reino de Deus pela Igreja. É a convicção de que, apesar das adversidades, a redenção está próxima e que podemos ser participantes ativos na sua realização. Que essa esperança nos inspire a agir com amor, coragem e compaixão, fazendo do mundo um lugar mais próximo do reino de Deus aqui na Terra. Testemunhos de transformação social, impacto real e pessoal. Neste slide, vamos mergulhar em testemunhos poderosos que ilustram o impacto tangível da prática da missão integral. Estes testemunhos destacam como a ação da Igreja pode causar mudanças positivas tanto em nível pessoal quanto comunitário, inspirando-nos a continuarmos engajados na transformação da sociedade. Cada testemunho apresentado é uma história de transformação, onde indivíduos e comunidades foram tocados e beneficiados pela presença e ação da Igreja. Essas histórias refletem não apenas os resultados visíveis de projetos e programas, mas também as profundas mudanças nas vidas das pessoas. Um dos testemunhos pode ser sobre um indivíduo que, após receber apoio e orientação da Igreja em um momento de crise, encontrou esperança e propósito em sua vida. Esse indivíduo pode compartilhar como a comunidade da Igreja o acolheu e ajudou a superar desafios, capacitando-o a reconstruir sua vida e a se tornar um agente de mudança em sua própria comunidade. Outro testemunho poderia destacar um projeto de educação desenvolvido pela Igreja em parceria com outras organizações, que transformou a realidade de uma comunidade carente, proporcionando acesso à educação de qualidade e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para crianças e jovens. Além disso, podemos apresentar testemunhos de iniciativas de justiça social e defesa dos direitos humanos lideradas pela Igreja, que resultaram em mudanças significativas nas políticas públicas e na melhoria das condições de vida de grupos marginalizados e vulneráveis. Cada testemunho é uma prova concreta do poder da missão integral e do compromisso da Igreja em ser um agente de transformação na sociedade. Essas histórias inspiradoras não apenas nos motivam a continuar nosso trabalho, mas também nos desafiam a buscar formas inovadoras e eficazes de impactar positivamente as vidas e comunidades ao nosso redor. Ao ouvirmos esses testemunhos, somos lembrados de que a missão integral não é apenas uma teoria ou um conceito abstrato, mas uma prática viva e dinâmica que pode gerar resultados reais e duradouros. Que esses testemunhos nos inspirem a perseverar em nossa jornada de serviço e amor ao próximo, confiantes de que cada ação realizada em nome do Evangelho pode fazer uma diferença significativa no mundo. Desafios e oportunidades locais, uma abordagem contextualizada para a missão integral. Neste slide, vamos explorar os desafios e oportunidades únicos que a igreja local enfrenta em sua comunidade. É crucial reconhecer que cada contexto tem suas próprias dinâmicas e necessidades, e uma abordagem contextualizada é essencial para promover efetivamente a missão integral. Ao analisarmos os desafios locais, podemos identificar questões como pobreza, desigualdade, falta de acesso a serviços básicos, problemas de saúde, violência e muitos outros. Esses desafios podem variar de uma comunidade para outra e exigem uma compreensão profunda da realidade local para que a igreja possa responder de maneira relevante e eficaz.
No entanto, junto com os desafios, também surgem oportunidades para a igreja se envolver e fazer a diferença. Estas podem incluir parcerias com outras organizações locais, o uso de recursos e talentos da própria comunidade, programas de educação e capacitação, iniciativas de desenvolvimento econômico, projetos de conscientização e advocacia, entre outros. Uma abordagem contextualizada reconhece que não há uma solução única para todos os problemas e que é necessário adaptar as estratégias de acordo com a realidade específica de cada contexto. Isso requer diálogo com membros da comunidade, líderes locais e outras partes interessadas para compreender suas necessidades, preocupações e aspirações. É importante também destacar que os desafios locais não devem ser vistos apenas como obstáculos, mas como oportunidades para a igreja exercer seu papel transformador na sociedade. Cada desafio enfrentado é uma chance de manifestar o amor de Cristo de maneira prática e tangível, buscando o bem-estar e a dignidade de todos os membros da comunidade. Portanto, ao abordarmos os desafios e oportunidades locais, devemos fazê-lo com humildade, sensibilidade e compromisso, reconhecendo que somos parte de uma comunidade maior e que juntos podemos fazer a diferença. Que possamos estar atentos às necessidades ao nosso redor e buscar maneiras criativas e eficazes de contribuir para o florescimento e a transformação de nossa comunidade, refletindo assim o coração de Deus para aqueles que nos cercam. Chamado à ação, mobilizando para a missão integral. Estamos diante de um momento crucial em nossa jornada como comunidade de fé. Temos refletido sobre os princípios da missão integral e os desafios e oportunidades que enfrentamos em nossas próprias comunidades. Agora é o momento de agir. Ao fazer este chamado à ação, não estamos apenas pedindo sua participação, mas convidando você a se comprometer ativamente com a missão integral em sua comunidade e além. Estamos chamando cada membro da igreja a se tornar um agente de transformação, levando o amor de Cristo e promovendo a justiça, a compaixão e a dignidade humana. O que isso significa na prática? Significa olhar além das portas de nossas igrejas e envolver-se com as necessidades reais de nossas comunidades. Significa estar disposto a sacrificar tempo, recursos e conforto pessoal para servir aos outros. Significa ser uma voz para os sem voz, uma esperança para os desesperançados e um agente de mudança positiva onde quer que estejamos. Nossa chamada à ação não é apenas para os líderes da igreja ou para aqueles que se sentem especialmente chamados para o ministério social. É para cada um de nós, em todos os estágios de nossa jornada espiritual. Não importa quem você é, onde você mora ou qual é a sua ocupação. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção do reino de Deus aqui na Terra. Então, como podemos responder a esse chamado à ação? Comece olhando ao seu redor. O que você vê? Quais são as necessidades mais urgentes em sua comunidade? Em seguida, pergunte a si mesmo: como posso contribuir para atender a essas necessidades? Talvez seja oferecendo seu tempo como voluntário em uma organização local, doando recursos para um projeto comunitário ou simplesmente estendendo uma mão amiga a alguém que está passando por dificuldades. Além disso, encorajamos você a se unir a outros membros da igreja em iniciativas de serviço e advocacia. Juntos, podemos ter um impacto muito maior do que sozinhos. À medida que nos comprometemos com a missão integral, não apenas transformamos vidas, mas também testemunhamos o poder do amor de Cristo em ação. Então, hoje, neste momento, faça um compromisso. Comprometa-se a ser um agente de mudança, um instrumento de esperança e um reflexo do amor de Deus no mundo. A missão integral é nossa responsabilidade compartilhada como seguidores de Cristo, e juntos podemos fazer a diferença. Que este chamado à ação não seja apenas palavras, mas sim o início de uma jornada transformadora para você e para nossa comunidade. Vamos nos levantar juntos e ser a luz que o mundo tanto precisa. Afinal, somos chamados para este propósito. Vamos agir. A conclusão desta apresentação é um momento crucial, pois nos permite reiterar os pontos fundamentais discutidos e destacar a importância da missão integral da Igreja e do compromisso cristão com a transformação social e a promoção do reino de Deus. Durante esta jornada, exploramos diversas facetas da missão integral, desde sua definição até sua aplicação prática em nossas comunidades.
discutimos como a missão integral envolve não apenas a proclamação do Evangelho, mas também o cuidado com as necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Aprendemos sobre a mente, o caráter, a atitude e a missão de Cristo como modelos para nossa própria jornada de fé e serviço. Enfrentamos desafios contemporâneos, como a secularização, o relativismo moral e a desigualdade social, e discutimos estratégias para fortalecer nossa fé e compartilhá-la com um mundo que busca desesperadamente esperança e significado. Agora, na conclusão, é crucial lembrarmos que a missão integral não é apenas uma teoria ou um conceito abstrato, mas sim um chamado prático para a ação. É uma convocação para vivermos nossas vidas de acordo com os princípios do Evangelho, buscando ativamente a justiça, a compaixão e a reconciliação em nosso mundo. É uma oportunidade para sermos agentes de transformação, levando luz às trevas e esperança àqueles que mais precisam. Nossa jornada não termina aqui, é apenas o começo de uma nova fase de compromisso e serviço. Ao resumirmos os principais pontos abordados, reforçamos a necessidade de permanecermos fiéis ao chamado de Cristo, mantendo-nos firmes em nossa missão de amor e serviço. Portanto, que este momento de conclusão nos inspire a continuar avançando com coragem e determinação, sabendo que não estamos sozinhos nesta jornada. Que possamos nos unir como comunidade de fé, trabalhando em colaboração uns com os outros e com outros parceiros, para fazer a diferença em nossas comunidades e no mundo além. Que possamos lembrar sempre que somos chamados para sermos luz e sal neste mundo, levando esperança, restauração e reconciliação onde quer que estejamos. Que a missão integral da Igreja seja mais do que apenas palavras, mas sim uma expressão tangível do amor de Deus em ação. Portanto, ao encerrar esta apresentação, convido a todos nós a renovarmos nosso compromisso com a missão integral da Igreja e a nos comprometermos a sermos agentes de transformação em nosso mundo. Que possamos fazer a diferença, um passo de cada vez, guiados pelo amor e pela graça de Deus. Que assim seja. O capítulo 2 do texto aborda o tema central do referencial de missão integral, utilizando o ministério de Jesus como base para compreender e aplicar os princípios da missão integral da Igreja. O foco principal é entender como Jesus, como modelo supremo, praticou os fundamentos essenciais para a missão integral, e como podemos seguir seu exemplo em um contexto contemporâneo. Primeiramente, o texto ressalta a importância de adotar a mente de Cristo, ou seja, assimilar sua forma de pensar e perceber o mundo. Isso implica em alinhar nossas perspectivas com os ensinamentos de Jesus e refletir seu olhar redentor sobre a humanidade, em contraste com a mentalidade egoísta prevalente na sociedade moderna. Em seguida, destaca-se a necessidade de cultivar o caráter de Cristo, caracterizado pela retidão, honestidade, transparência, bondade e humildade. O desafio é manter-se íntegro em meio a uma cultura que muitas vezes valoriza a desonestidade e a manipulação em prol de interesses pessoais. Outro aspecto relevante é o envio de Jesus pelo Pai como modelo de envio para nós. Ele foi encarnado, social, solidário e aculturado, vivenciando os valores do reino de Deus na história e posicionando-se ao lado dos marginalizados e oprimidos. Além disso, a atitude de Cristo é destacada como um exemplo de coerência e compromisso com a verdade e a justiça, em contraposição à tibieza e contradição que frequentemente caracterizam o comportamento humano. A missão de Cristo, que inclui anunciar as boas novas, proclamar o conselho de Deus, promover a comunhão e curar os enfermos, é apresentada como um modelo abrangente e integral. Esse modelo desafia a parcialização e o esquecimento dos princípios fundamentais da fé. Por fim, o texto enfatiza a necessidade de reproduzir o modelo de Jesus na prática cristã contemporânea. Isso implica em romper com estruturas de poder e comportamentos egoístas, e em seguir o exemplo de simplicidade, compaixão e resistência às injustiças. Em síntese, o capítulo 2 ressalta a importância de Jesus como referencial para a missão integral da Igreja, destacando seus ensinamentos, sua atitude e sua missão como modelo a ser seguido. Ao compreender e aplicar os fundamentos praticados por Jesus, a Igreja pode desempenhar de maneira mais eficaz seu papel na transformação da sociedade e na promoção do reino de Deus. Apresento os 5 pontos-chave do capítulo 2 sobre a missão integral. Primeiro, o capítulo enfoca a importância de adotar a mente de Cristo como modelo para a missão integral da Igreja.
Isso implica em pensar e perceber o mundo de acordo com os princípios do Evangelho, em contraste com as ideologias contrárias aos valores cristãos que prevalecem na sociedade contemporânea. Ter a mente de Cristo significa buscar compreender a realidade à luz da palavra de Deus, buscando soluções que reflitam os valores do reino de Deus. Segundo, destaca-se a necessidade de desenvolver o caráter de Cristo como parte fundamental da missão integral. Isso envolve cultivar uma conduta íntegra, baseada na honestidade, transparência, humildade e amor ao próximo. O caráter de Cristo serve como um modelo de retidão e integridade em meio a uma cultura marcada pela corrupção, desonestidade e desrespeito aos valores morais. Ser um exemplo do caráter de Cristo é essencial para impactar positivamente a sociedade e promover mudanças significativas. Terceiro, o capítulo ressalta a importância de compreender que, assim como Jesus foi enviado pelo Pai, também somos enviados por Ele para cumprir a missão integral. Isso significa que assim como Jesus encarnou os valores do reino de Deus em sua vida e ministério, também somos chamados a viver de acordo com esses valores e agir em favor da justiça e da paz em nosso contexto. O exemplo de Jesus nos inspira a nos engajarmos ativamente na transformação da sociedade, levando esperança e restauração às vidas quebrantadas. Quarto, destaca-se a importância de adotar a atitude de Cristo como guia para a missão integral. Isso implica em agir com coerência, firmeza e compaixão diante das injustiças e necessidades ao nosso redor. A atitude de Cristo é marcada pela busca pela verdade, pela defesa dos oprimidos e pela promoção do bem-estar de todos. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos desafiados a romper com o conformismo e a apatia, e a nos envolvermos ativamente na promoção da justiça e da dignidade humana. Por fim, o capítulo ressalta a amplitude da missão de Cristo, que abrange a proclamação das boas novas, o cuidado com os necessitados e a restauração integral do ser humano. A missão integral não se limita apenas à dimensão espiritual, mas também engloba ações concretas de amor e solidariedade em todas as áreas da vida. Seguir o exemplo de Cristo na missão integral requer uma abordagem holística, que considere as necessidades espirituais, sociais, emocionais e físicas das pessoas. Senhor Jesus Cristo, em nome do Teu amor e da Tua graça que permeiam todo o universo, nos dirigimos a Ti em humildade e reverência. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso referencial máximo de missão integral. Pedimos, Pai Celestial, que nos concedas a mente de Cristo, para que possamos enxergar o mundo com os Teus olhos e compreender as necessidades da nossa sociedade à luz da Tua palavra. Imploramos, Senhor, que nos concedas o caráter de Cristo, para que possamos refletir a Tua honestidade, transparência, humildade e amor em todas as nossas ações e atitudes. Capacita-nos, ó Deus, a sermos agentes de transformação, levando esperança e restauração por onde quer que passemos. Senhor, assim como Tu foste enviado pelo Pai, também nos envia para proclamar as boas novas do Teu reino e para agir em favor da justiça e da paz. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Teu chamado, comprometidos com a missão integral de promover a dignidade humana e o bem-estar de todos os nossos irmãos e irmãs. Concede-nos, Pai amoroso, a atitude de Cristo, para que possamos agir com coerência, firmeza e compaixão diante das injustiças e necessidades ao nosso redor. Capacita-nos a romper com a apatia e o conformismo, e a nos envolvermos ativamente na promoção da justiça e da igualdade em nossa sociedade. Finalmente, Senhor, que possamos compreender a amplitude da Tua missão, que vai além das dimensões espirituais, abrangendo também as necessidades sociais, emocionais e físicas dos seres humanos. Ajuda-nos a seguir o Teu exemplo de amor e serviço, e a sermos instrumentos da Tua graça e misericórdia em meio a um mundo carente de esperança e amor verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais uma incrível jornada de aprendizado e reflexão juntos. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo deste tempo, mergulhando nas verdades preciosas do capítulo 2 sobre missão integral. Que Deus abençoe ricamente o nosso ministério e nos capacite a sermos instrumentos de Sua graça e amor na vida daqueles que atendemos. Que possamos continuar a servir com humildade e compaixão, buscando sempre honrar o nome de Cristo em tudo o que fazemos. Aproveito para fazer um convite especial.
se você ainda não se inscreveu no nosso canal, gostaria de incentivá-lo a fazer isso agora. Através da sua inscrição, você receberá todas as nossas atualizações e contribuirá para fortalecer esta comunidade de fé e aprendizado. Além disso, não deixe de explorar o conteúdo do nosso canal, que está repleto de recursos valiosos para o seu crescimento espiritual. Aproveite para revisitar os temas abordados e aprofundar ainda mais o seu conhecimento da Palavra de Deus. Estamos ansiosos pelo próximo encontro, onde continuaremos juntos no curso de teologia, explorando novos temas e desafiando nossa compreensão da fé cristã. Que esse tempo de estudo e comunhão seja uma oportunidade de crescimento e transformação em nossas vidas. Incentivo a todos a continuarem o diálogo sobre o tema da missão integral, compartilhando suas reflexões e experiências com outros irmãos e amigos. Que possamos aprender uns com os outros e fortalecer nossa fé através do mútuo encorajamento. Por fim, gostaria de expressar minha profunda gratidão pela participação de cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe abundantemente e que possamos nos encontrar em breve para mais uma jornada enriquecedora de estudo e comunhão. Que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês e suas famílias, e que possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.